Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista para o nosso canal. A gente ficou um tempinho parado devido ao clima aqui nos Estados Unidos, que não é um clima muito favorável para a gente trabalhar em cima da casa, porque minha casa aqui não tem insulation. Insulation é aquela parte que isola a gente do frio. Mas a gente está aqui de volta e estamos tentando organizar aqui o canal de novo para levar as notícias até vocês. E hoje a gente está recebendo aqui o nosso co-pastor da nossa igreja Assembleia de Deus, Shalom, aqui de Salisbury, e o nosso pastor Jânio Lino. E eu quero que vocês recebam com muito carinho o nosso convidado, ele que é um homem de Deus, que é um homem da palavra, que vai contar bastante história para vocês aí também sobre a Nicarágua também, e vai tentar explicar um pouquinho pra gente aqui da Bíblia. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem a entrevista e façam muito bom proveito, pessoal. Pastor Jânio, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui. Eu quero que o senhor se apresente, quero que o senhor dê as credenciais do senhor, fala o nome do senhor, fala a sua profissão, se assim podemos dizer, né, pastor? E dá suas credenciais, pastor. Você pode falar o que o senhor quiser, a câmera está aberta. Muito bem. A paz do Senhor Jesus para todos que estão escutando este programa. Quero agradecer primeiramente a Deus por me otorgar essa oportunidade de estar aqui e agradecer ao irmão Jonathan pelo privilégio do convite, né, de me convidar para estar aqui falando algumas experiências que a gente teve no campo missionário. Como ele já tem falado, somos, pela misericórdia de Deus, pastor, desde muito tempo, né, trabalhando na obra do Senhor. Então aqui estamos para engrandecer o reino de Deus nessa terra. Amém, pastor, é isso aí. E, pastor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: o senhor começou muito jovem, né? A gente conversou em off. O senhor começou muito jovem, né? Me parece que o senhor começou muito jovem, né? Na missão, no trabalho de evangelismo, né, pastor? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse começo do senhor? Como é que o senhor começou, né? Se isso é de família, como é que foi esse trabalho no evangelismo? Como é que o senhor entrou nesse evangelismo, pastor? Irmão Jonathan, pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Meus pais casaram na igreja e pôde criar todos os filhos, né, nos caminhos do Senhor, da qual então a gente, desde muito cedo, tivemos uma chamada para a obra missionária. Com idade de 18 anos, então a gente deixou todos os trabalhos que a gente estava fazendo para atender um chamado de Deus num lugar muito difícil, né, que inclusive quero aproveitar, mandar um alô especial ao meu grande amigo, irmão Carlos Amós, doutora Maria Cardoso, Lourdes, esposa do meu querido pastor que hoje dorme no Senhor, homem de Deus que me formou, teve parte da minha formação. Sim. No ministério, e eles estão assistindo a gente, irmão Jonathan, nesse momento. É mesmo? Como é o nome dele, pastor? Carlos Amós Vieira. Carlos Amós, pastor também? É obreiro. Obreiro, irmão Amós? Irmão Amós. Irmão Amós, Carlos Amós. Carlos Amós. Um abraço para o senhor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua caminhada também. Doutora Maria, sua esposa. Doutora, né? Maria, sua esposa também, um abraço aqui do Diferente Podcast. Os filhos que são Maressa, nós chamamos ela de Marecinha, porque a menina que eu vi nascer, né? Sim. Crescer
e tem um carinho muito grande por eles. E também o Tiago, né, que é o filho dele. Que legal, pastor. E a irmã Lourdes também, que está nos assistindo. Um abraço aí, irmã Lourdes. Toda a minha alma, todo o meu coração para a senhora. O Amós, doutora Maria, todos aqueles que estão assistindo a gente, né? Minha família, especialmente minha esposa, que está em casa, ela não pôde vir, irmão Jonathan, mas estão em casa assistindo, né? Claro, já mandei para os meninos do senhor já. Um abraço apertado aí. E minha família que está em Porto Velho também está ligadinho conosco aqui, né? Tá ligadinho também, pastor? Tá ligado, todo mundo? Tá ligado. O Modaildo, cunhadão aí, né? Minha irmã Grace, eles são obreiros também, são pastores. Pastor. Pastoreando a igreja, uma das congregações na Grande Porto Velho. Sim. Estão lá fazendo a obra de Deus também. Meu irmão, que é pastor também, que está na região de Alta Floresta do Oeste Rondônia, meu irmão Jonas, né? Sim. Pastor Jonas, uma Ângela, minha cunhada. Um abraço aí para todos vocês, meus sobrinhos que estão lá. Pode continuar também, falando, pastor. né? Quem só lembrar. Abraço. Quero mandar um abraço também para o pastor Célio, meu grande amigo, que está no Amazonas, na cidade de... Oh, meu Deus, já me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Sim. Pastor Célio, um abraço aí para o senhor e toda a sua família que estão assistindo esse programa. Então, como eu estava falando, irmão Jonathan, então a gente muito cedo tivemos uma chamada para atender a obra de Deus, para ajudar esse grande homem de Deus que hoje dorme no Senhor, né? Pastor Bibiano Cardoso, um grande homem que, quando eu escrever meu livro, ele faz parte da minha história, né? Sim. Pastor Bibiano e essa família que já tenho citado para os irmãos. Então, a gente foi para atender essa região, uma região de garimpo. Isso no Amazonas. Lá é a bacia amazônica, só que Sim. é no Mato Grosso, né? Sim, só me explica. Parte do Mato Grosso. E tinha um lugar muito difícil que a gente teve que ir até por água ou de avião, né? Sim. De avião, um lugar muito difícil mesmo. Uma outra região da qual nós tivemos o privilégio também de atender na década de 90 a obra de Deus naquela região, que era só selva. A gente pôde evangelizar os índios Cinta Larga e os garimpeiros, né? Então a gente trabalhou com esse povo no Evangelho, levando a palavra de Deus para essas pessoas. E muitos delas aceitaram a Jesus como Salvador. Isso no Amazonas? No Bacia Amazônica, na região de Mato Grosso, que é na região de Juína e Juruena. Juruena é uma palavra indígena, né? Inclusive garimpo do Juruena, que naquela época só ia de avião e por água. Sim, o senhor comentou comigo. Difícil, muito difícil. Então lá a gente... Pastor, só vou interromper o senhor só um pouquinho, só o senhor me perdoa. Gente, eu fiz uma entrevista com o pastor ano passado, né, pastor? Foi esse ano, foi o ano passado. E infelizmente não deu certo, não pude gravar. Mas agora estamos aqui, viu, pessoal? A gente perdeu 1h30 aqui da última vez, mas tá bom. O que você estava falando, pastor? O senhor estava lá no Cintas Largas. Então a gente teve o privilégio de poder fazer parte de uma história, né? Que hoje a igreja está florescente naquela região, e hoje é uma região mais tranquila. Sim. Né? Já não é mais aquela selva de antigamente, hoje já está mais bem civilizada aquela região. Um abraço apertado aí para aqueles irmãos lá do Juruena, lá do garimpo, lá embaixo, né? Do Juruena. Deus abençoe. A gente, pastor, a gente que está a gente que está nessa luta, né, diária da nossa caminhada cristã, não é fácil, né, pastor? Não é fácil. É uma caminhada difícil, né? Caminhada com Jesus, com Deus, não é fácil, não. Jesus falou, né? Jesus falou que deve renunciar a si mesmo e vir e seguir Ele. Sim. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Então, às vezes, nós enfrentamos muitas barreiras, né? O caminhar da vida cristã, irmão Jonathan,
é glorioso, porque o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias. Quando ele ressuscitou, Sim. ele apareceu para os discípulos e disse que eis que vos estou convosco todos os dias. Então temos a certeza que o Senhor está conosco, só que no caminhar da vida cristã, nós encontramos os gigantes, que às vezes querem nos amedrontar, querem às vezes colocar empecilho na nossa caminhada. Mas o Senhor é aquele que está conosco e nós venceremos, né? Venceremos. Com Jesus no barco, vamos atravessar do outro lado. Sim. E pastor, então o senhor começou, o senhor tinha quantos anos mesmo? 18 anos. 18 anos, né? O senhor tem quantos anos agora, pastor? 52. Né? 52, então 52. Já são 40 e 30 e 34 anos. 34 anos, alguma coisa assim, né, pastor? 34 anos. É uma vida bem... Não é fácil, né, pastor? Igual o senhor acabou de falar, né? E, pastor, assim, lá onde o senhor esteve, no Amazonas, quando o senhor começou, o senhor trabalhou no garimpo também, o senhor falou, né, pastor? Sim. E assim, quando é que o senhor começou mesmo a evangelizar de verdade, assim, que o senhor fala, agora eu tenho que seguir esse caminho de verdade? Porque, o senhor começou, tudo bem, mas e quando o senhor se tocou e falou, opa, agora o negócio é sério? Quando é que foi, pastor? Pegamos com seriedade mesmo, foi aos 18 anos. Foi aos 18 anos, assim? 18 anos. Ou então o senhor já fazia alguma coisa antes disso, né, pastor? Já, como eu nasci no lar cristão, né? A gente, desde muito cedo na igreja, sim, participando dos cultos, tudo. E eu lembro a minha primeira mensagem, ia fazer 9 anos de idade, né? Preguei uma mensagem numa vigília. Inclusive quero aproveitar e mandar um alô aí especial para o irmão Alírio, né? Que foi na casa dele, né? Que a gente teve essa vigília, né? Do irmão, lá se fala Geraldo Trabalhador, né? Uhum. Armando Urvalina, que hoje dorme no Senhor, Armando Urvalina. Mas foi uma família que a gente estimamos muito eles, né? E uma família de cristão, pessoas que pôde também criar os filhos tudo nos caminhos do Senhor. Sim. Foi uma bênção. E pastor, o senhor, até quantos anos o senhor ficou no Amazonas? E de lá, qual foi o seu próximo passo? No caso, a gente fez parte de uma equipe por nome GRESP 2. Sim. Que era a região de Sobrenúcleo, né? Sim. Uma região lá que por nome Sobrenúcleo. E ali dava acesso aos garimpos, vários tipos de garimpo. O garimpo do arroz, garimpo do porcão, garimpo do mutum, garimpo do mutuzinho. Sim. E essa região era selvas. Às vezes a gente atravessava selvas para chegar no Sobrenúcleo, onde a gente podemos dizer assim, o nosso quartel-general, onde estava o saudoso pastor Bibiano, que foi meu pastor. Sim. Que me formou. Então a gente atendia toda essa região, uma região muito difícil. Naquele tempo a gente fazia de a pé, não tinha. Depois, com o tempo, a gente conseguiu uma bicicleta, né? Aí tanto eu quanto os meus companheiros ganharam bicicleta para nós fazer aquela região. De bicicleta, pastor? No lugar que não dava de bicicleta, nós ia de a pé mesmo. Sim. E agora essa outra região que eu falei para o senhor, que a gente só ia de água ou de avião. Essa é uma região lá para o lado de Juruena, aqui, o garimpo do Jaruana, né? Sim. E aí era um lugar mais difícil do que essa região onde nós tivemos. Então aí a gente passou aproximadamente quase 5 anos. Quase 5 anos. Até que eu fui para a cidade de Juína. E lá conheci a mulher mais bonita do mundo, né? Que é minha esposa. Sua esposa, né, pastor? E me casei. Sim. Casei com ela, graças a Deus, a mãe dos nossos filhos. E só tenho que contar a vitória, né? Para a glória do Senhor.
Amém. E pastor, e o senhor, o senhor de lá, o senhor para Juína, Mato Grosso, certo? Isso. E de Juína, quantos anos em Juína? Ao todo? Irmão Jonathan, eu saí da missão daquela região de Sobrenúcleo, fui para Juína e assumi uma congregação. Eu era solteiro. Na verdade, eu fui pastor solteiro, né? Ah, o senhor casou com a esposa depois disso, então? No caso, eu já estava pastoreando. Quando eu casei com ela, assumi uma congregação em Juína. Inclusive, quero mandar um alô para os irmãos lá de Juína, né? Nossa congregação lá da Palmiteira, né? Nossa primeira congregação. Certo que a gente também pastoreou o cenáculo, por isso que eu estava até falando com o senhor aqui, um cenáculo, né? Sim. Cenáculo de oração. Tive o privilégio também de pastorear o cenáculo por 4 meses e depois a gente assumiu essa congregação, solteiro, no bairro Palmiteira. Isso em Juína? Em Juína. Ah, tá. E com 7 meses me casei. E o senhor estava lá, com 7 meses em Juína o senhor casou? Com 7 meses lá assumindo essa congregação. Solteiro, como pastor solteiro nessa congregação. E então a gente casou e depois a gente passamos aí 1 ano, quase 2 anos, fomos transferidos para outra congregação, o nome Setor Industrial. Um alô para os irmãos lá do Setor Industrial. Isso em Juína ainda? Em Juína ainda. Um abraço apertado para aqueles irmãos, amo demais Juína. E depois dali, irmão Jonathan, a gente passou 1 ano e talvez 1 ano e 8 meses, aí nós fomos transferidos para Castanheira, uma cidade 45 quilômetros para frente. Sim. Para frente de Juína. É tudo bem perto de Rondônia, né? Tudo em Rondônia, é tudo ali, tudo região. No Mato Grosso, ali. Sim, eu falo assim, tudo região ali norte, ali, tudo perto, né? Exato. Então a gente fez uma grande amizade ali na cidade de Castanheira, construímos, levantamos o templo sede, construímos mais 4 igrejas na região e Deus tem abençoado de maneira maravilhosa. Então entre Juína e Castanheira nós passamos pastoreando 16 anos. 16 anos, isso em Juína, né? 16 anos. Sim. Aí depois nós fomos para Tangará da Serra. Também pastoreei vários setores em Tangará. Sim. Grandes igrejas, congregações grandes. Um alô para os irmãos em Tangará. Deus abençoe vocês. Um abraço, amo demais. E daí a gente foi transferido para a missão transcultural. Missão transcultural. O que é isso, pastor? Que seria fora do país. Do país. Então aí que eu quero entrar com o senhor. Transcultural. Tá, pastor, da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor me encontrou o milagre de uma menininha. Se eu não me engano, foi em Amazonas, não foi? Isso foi quando a gente estava no início da nossa carreira, no ministério, na região de Sobrenúcleo, que nós pastoreávamos o garimpo do Mutunzinho. Sim. Uma congregação de pau a pique dentro da selva, coberto de palha de coqueiro, com pachuba, né? Eles falam 7 pernas lá, eles falam 7 pernas, um palmito grande que cresce uns 30 metros de altura. Sim, já ouvi falar. Então a gente pastoreava uma congregação lá na selva, e lá o Senhor fez muitos milagres, aquela congregação. E entre ela foi batizar uma criança com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo, pastor? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Por exemplo, quando o Senhor Jesus falou, a última instrução que ele falou para os discípulos: vocês ficam na cidade de
Então foi aonde que os discípulos puderam ver Jesus subir. Aí uma nuvem ocultou e apareceu 2 anjos falando com os discípulos, dizendo: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que entre vós foi levado há de voltar. Certo que os anjos ali apareceu pregando uma das doutrinas muito relevante, que é a doutrina do arrebatamento, né, da igreja, da volta de Jesus. Então, nesse caso, os discípulos, eles atenderam o pedido do Senhor Jesus e foi para o cenáculo de oração, esperar receber do alto o poder de Deus. E foi aonde que eles foram cheios do poder de Deus. E naquela região ali, irmão Jonathan, foi o dia de Pentecoste, né, que aconteceu. Dia de Pentecoste é uma das festas de Israel. Para quem está escutando, sim. É uma das festas que Israel comemora, porque Israel comemora algumas festas, por exemplo, as festas das cabanas, as festas das colheitas. Toda semana tem o Shabat. E a festa do Pentecoste. Então, naquele tempo chegaram várias nações para comemorar. Sim. E essas nações foram impactadas pelo poder de Deus, porque os discípulos estavam cheios do poder de Deus. E então eles pregaram com tanta veemência a palavra. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder na vida da pessoa, né? Por exemplo, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? A evidência do batismo é falar em língua. É o que a Bíblia fala. Então, nesse caso aí, essa criança, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu nunca tinha visto, né? Uma criança pequenininha daquele tamanho. Quantos anos, pastor? Ela, talvez, tinha uns 2 anos de idade. Nossa, pastor. 2 anos de idade. Eu creio, pastor, eu acredito muito. Foi muito... Jesus fala: vinde a minhas criancinhas, deixai vir a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino dos céus. Então foi coisa fantástica. Então foi um movimento pentecostal que nós experimentamos naquela congregação de Pau a Pique, dentro da selva. Foi um dos maiores avivamentos que eu pude ver. E a congregação encheu tanto, irmão Jonas, porque não tinha culto que o pessoal ficava por lá de fora, na janela. E a gente, toda a parte dentro da mata com lamparina. Que lindo, pastor. E as nossas luz naquela época era de lamparina. Depois, com o tempo, chegou o lampiãozinho, né? Aquele lampiãozinho de gás. Sim. Mas era a lamparina que clareava a nossa congregação. E aí a presença de Deus era fantástica, de maneira gloriosa. Então a gente teve essa experiência, né, maravilhosa, desse tempo da selva. E a gente, às vezes, hoje tem tanto conforto, né? Acaba se esquecendo do que passou um pouco, né, pastor? Mesmo. Então, servir a Deus é coisa linda, coisa maravilhosa. E o senhor passou mais alguma coisa lá, pastor, assim? Alguma outra coisa que o senhor possa falar assim que foi sobrenatural, que foi uma coisa que o senhor olhou: meu Deus, como Deus é grande? Tem mais alguma coisa, pastor, que o senhor... Fora o milagre de cura, né, irmão Jonas? Foi lá que o senhor contou a história do avião? Foi o senhor que contou? Do avião. Que vocês foram levantar voo? Ah, tá. Foi naquela outra região que eu falei para o senhor que só de Juína. De água ou de avião. A região de Juruena. Mato Grosso também. Mato Grosso também. So, como é que foi essa história, pastor? Não, aí foi quando nós fomos sair da selva, porque aí nós tínhamos que sair de avião. Sim. E aí tinha mais pessoas para vir e o piloto colocou essas pessoas tudo dentro do avião. Então, tirou os bancos de trás, então nós sentamos no assoalho, tudo pertinho, agachado, tudo pertinho um do outro, era 45 minutos de voo. E aí o piloto diz assim: agora vocês oram aí para nós subir a selva, né?
Se vocês são crente mesmo, agora é a Então o hora. avião era para 5 pessoas, nós estávamos em 7. Sim. Em 7 pessoas. E aí, irmão, nós tivemos uma oração e o avião foi subindo, foi chegando rente às árvores. Meu Deus, Eu misericórdia. falei, meu Deus, não vai dar tempo de subir as árvores, as Vamos copas morrer das tudo. árvores. Vamos chocar e com essas copas das árvores vamos morrer todo mundo. Mas aí, irmão, eu olhava para o piloto, né? Porque confiando em Deus e confiando Claro, na experiência do piloto. claro. Então aí eu olhava o piloto tranquilo, eu falei, não, o piloto está tranquilo, não está desesperado. Ele olhava para lá, olhava para cá e eu só via só o avião que ia subindo, né? E aí quando chegou rente com as árvores, mas já estava muito perto, falei, Jesus, será que vai dar tempo? E aí conseguiu subir a copa das árvores e nós passamos muito pertinho das copas das árvores. Foi outra experiência que eu tive. Isso foi uma experiência praticamente sobrenatural, né, pastor? Então aí ele disse assim, graças a Deus. Graças a Deus. E ele era cristão, pelo menos, então, pastor? Não, ele Ou não pelo era menos cria em cristão, Deus. mas ele cria no Senhor. Amém. Tive a oportunidade também de falar de Jesus para ele. E, pastor, e mais alguma outra coisa no Amazonas que o senhor passou lá, que o senhor... São muitas que às vezes a gente nem Alguma outra que o senhor quer... a lembra. Salvar, por exemplo, pessoas que... Eu lembro, irmão Jonathan, que tinha um homem lá ele era muito perigoso, né? Ah, eu acho que você me contou isso também. Ele era muito perigoso e as pessoas tinham assim certa cisma dele, né, de pregar a palavra de Deus para ele. Um pouco de medo dele. Então aí mais o irmão Roque, quero mandar um abraço para o irmão Roque Taborda, lá em Juruena, mora até hoje lá. Irmão Roque, um abraço aí para o senhor, homem de Deus. Nós evangelizamos muito juntos, ganhamos muitas almas juntos. E uma delas foi esse homem. Então o irmão Roque disponibilizou de ir lá comigo. Aí fomos lá. Quando esse homem viu nós chegando, irmão, ele correu e passou a mão numa arma, um toco de arma aqui. Nossa, pastor. Uma 12 do cano cerrado, né? Aí eu gritei com ele e falei, não, tranquilo, quem está chegando aqui são missionários. São servos do Deus Altíssimo. Não se preocupa não. Aí ele colocou a arma assim por trás assim. Aí recebeu nós, comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse, não, para mim não tem mais jeito não. Para mim acabou, eu sou o homem mais perdido, já matei muitas pessoas. E eu falei, para isso que Jesus veio. Jesus veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então, se o senhor é uma pessoa dessa maneira, então o evangelho é para isso. E ele perigoso. E ele perigoso. O homem era tão assim, eu não vou falar aqui a expressão, porque estamos no ar livre, estamos aqui na internet, né? Mas ele era bem desajeitado, cabelo grande, o cego do olho. Ele levou um disparo, um tiro dentro do olho e saiu no alto da cabeça e o homem não morreu, só que o olho dele ficou aquele oco. E então ele tampava aquele olho com uma cabeleira que ele deixava crescer. Sim. E o homem era bem diferente, sabe? Quem encontrasse ele aí à meia-noite corria dele, com ele. Mas aí o que o Evangelho faz, irmão? O Evangelho transforma. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Então nós levamos as boas novas de salvação para aquele homem, eu e o irmão Roque Taborda, e aquele começou a chorar. Esse homem mau. Ele disse, o que está acontecendo comigo? Porque eu sou homem duro. E estou chorando? E estou chorando, isso não é normal. E eu disse, é porque o Senhor Jesus está entrando na sua vida. O Senhor está falando contigo, está quebrantando o seu coração. E ele disse, o que eu devo fazer? Aceitar Jesus, confessar a Cristo como Salvador da sua alma. E aí ele dobrou o joelho, eu e esse irmão Roque oramos por ele. E esse homem se converteu ali,
Era um sábado de manhã e à noite nós ia ter o culto na congregação lá no garimpo. Então, ele diz assim, olha, eu tenho 8 homens que trabalham comigo. E esses homens é mais perigosos que eu. E eu vou levar eles à noite. Eu vou levar eles à noite para escutar o que você falou para mim aqui. Ele diz, você se prepara lá os primeiros bancos para nós, eu vou levar esses 8 homens lá. Falei, pode levar. E ele levou. Quando foi 6 da tarde, chega o homem lá, rapaz, com esses homens, tudo. Um mais engraçado que o outro, não vou falar aqui o nome. Um com a cara de mais perigoso que o outro, pastor. Você entendeu? E aí, só que eu não conhecia o homem, rapaz, porque ele já estava com o cabelo cortado e a barba cortada. Rejuvenesceu uns 10 anos ou mais. Isso em pouco tempo. Dentro de foi de manhã e quando à noite ele chega lá com o cabelo cortado igual o do senhor, assim. E o cabelo dele antes ele vinha no meio das costas e a barba vinha aqui. Isso que o senhor trocou uma palavra com ele pouco tempo. De manhã e à noite ele já estava transformado. Imagina o que Deus faz, né? É o Evangelho, né? O Evangelho transformador da palavra de Deus. E o homem estava tão entusiasmado porque tinha encontrado Jesus de manhã. E sabe o que ele falou para nós? Ele falou assim, eu estou sentindo muito leve. Parece que uma carga de 200 quilos saiu das minhas costas. E eu falei, é verdade, é o pecado que você carregava. O Senhor Jesus tirou o seu fardo. Aquele jugo que você levava, o Senhor tirou. No momento que você confessou a Cristo como Salvador da sua alma, então a sua vida foi transformada. Então agora você tem um jugo leve, que é o jugo do Senhor Jesus, como disse Jesus lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o versículo 29 diz, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, o meu fado é leve e o meu jugo é suave. Né? Palavra de Jesus. Então o homem estava sentindo entusiasmado. E ele chegou e eu falei, mas aí eu conheci E os amigos deles, pastor? Aí quando ele chegou com aquele tanto de gente, aí eu vi que a barba cortada, eu não estava conhecendo, depois eu fui conhecer. Eu falei, nossa, o senhor é que nós oramos de manhã, sou eu mesmo. Falei que ia trazer os homens, está ele aqui. Né? Aí me apresentaram ele, então ele sentou lá no banco, o culto à noite. Naquela noite, irmão Jonathan, foi um culto tão maravilhoso, Jesus salvou 24 almas. E dos 8 que ele levou, 6 deles se converteram. Meu Deus. Se converteram. Então, o que eu quero dizer, o Evangelho é poder de Deus. Né? Para aquele que está nos escutando, que nos assiste essa live, este programa, saiba que o Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Amém, pastor. Então, quando nós cremos nessa palavra, irmão Jonathan, a palavra de Deus é tão poderosa, e ela disse lá em Hebreus 4:12, se não me foge da memória, que é mais penetrante que a espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja o poderio que tem essa palavra. E Paulo disse que ele não envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então, Paulo tinha razões para dizer isso, né? Porque era um homem perdido também. Paulo era perseguidor da igreja, tinha autoridade, matou muita gente. Tinha a carta branca das autoridades da época, Sim, dos romanos. Tinha autoridade, né, dos sumos sacerdotes e das autoridades para prender ou matar em nome de Deus os cristãos da época. Mas ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele ia com a comitiva de soldado para prender os irmãos. E aí teve um encontro. Jesus derrubou ele do cavalo, caiu, ficou cego,
sem ver a luz do sol. E aí ele escuta uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Ele diz: grandes coisas é você recalcitrar contra os agrilhões, quer dizer, contra a força de Deus. E aí, resultado, ele foi levado, foi guiado, porque ele não via mais luz do sol. E naquele tempo, irmão Jonathan, tinha uma perseguição muito forte em Jerusalém, porque tinha crente escondido para toda parte. Inclusive, sim, Ananias estava escondido quando o Senhor Jesus apareceu para ele. O Senhor falou com ele: Ananias, vai à rua chamada direita, lá tem um homem lá, por nome Saulo de Tarso, ele está orando. Falou: ah, Senhor, esse homem, eu conheço ele, a fama dele é grande aqui. Esse homem tem causado muito mal à tua igreja aqui, Senhor. E sabe o que Jesus, que o Senhor falou para ele? Vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Meu Deus. Para levar minha palavra diante dos gentis e dos doutores. Glória a Deus. E aí Ananias não duvidou e foi, conforme o Senhor tinha falado com ele. Chegou lá, estava o homem cego, sem enxergar. E aí Ananias disse assim, já chegou e disse: irmão Saulo, escuta bem, olha o que é Deus, irmão. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ananias disse assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou aqui para te abrir os olhos, das trevas vos converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. E naquele momento caiu dos olhos dele como se fosse escama de peixe. E ele voltou a ver a luz do sol. E aí passou a ser um pregador da palavra do Senhor. Então Paulo, irmão Jonathan, tinha razões de dizer que ele não envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar. Porque ele ele era a experiência dele com Deus, foi o exemplo vivo, né, que sim, ele teve com o Senhor. Então o Evangelho é poder para transformar as pessoas. E, pastor, a gente, o senhor, tô quase chorando aqui, mas tá bom, pastor, sou muito fácil chorar. E assim, pastor, então esse tempo da Amazonas do senhor e em Juína, Mato Grosso, o senhor passou alguma coisa ali, pastor? O senhor viu alguma coisa? O senhor presenciou? O senhor ajudou alguém assim de uma forma sobrenatural, assim, que o senhor fala: meu Deus, Deus é grande? Irmão João, há muitas coisas. A gente, como pastor de igreja, eu nesses 34 anos já no ministério, a gente teve muitas experiências, né? Inclusive de pessoas doentes receber a cura. Sim. São inúmeras, né? São inúmeras pessoas que com problema na justiça, o Senhor solucionar. Então, é coisa inúmera. Sim. E pastor, então de Juína, quantos anos de Juína, Mato Grosso, no caso Mato Grosso? Há quase 17 anos, 16 anos. Quantos anos no Amazonas? Quase 5 anos nessa região de Sobrenúcleo, nessa região garimpeira, dentro da selva. Amazonas ali? 5 anos. Amazônica, exatamente. E Mato Grosso? Aí, no caso, seria o Mato Grosso. E o Mato Grosso... Ah, sim, entendi. É que a bacia amazônica... Sim, ela abrange Mato Grosso, Rondônia, Pará, Acre, Pará, sim. Né? Ela abrange essa parte, que emenda, por exemplo, de Aripuanã no Maitá, não está muito distante, né? Tem o caminho que vai sair no Maitá, no Amazonas, lá embaixo. Sim, a região amazônica que a gente fala, né? Região amazônica. E pastor, aí no caso então, quantos anos total? Tudo 17? 17 anos. E aí o senhor casou com a esposa do senhor em Juína? Em Juína. Mato Grosso. Tive meus 3 filhos lá, em Juína. Que é o Jamerson. Jânio Crevson, David e Jamerson. Tá. Quem que é o mais feio? É o David.
O mais David é velho? o mais feio. Não, o mais feio. Não, todos eles são bonitos. Não, eu vou deixar aqui gravado aqui, porque pelo que eu fiquei sabendo aí, dos irmãos, dos três, o voto mais feio é o David. Inclusive você está assistindo nós agora aí, um abraço para você. Você sabe que eu amo muito você, cara. Mas o mais feio é você. Não, teve uma briga lá, quase saíram na porrada lá na igreja, pastor. Não, o mais feio é o David, e o James temor, e o outro é o Jânio, né? É, o Jânio Carlos. Tô brincando, pastor, tô brincando. Não, mas são três príncipes, né? Muito bonito. 3 presentes de Deus, né, pastor? Presente de Deus. Meus filhos, uma bênção. Não, para não ficar errado, todos são feios. Vocês estão todos. Não, tô brincando. Então, pastor, e aí nesse caso, o senhor casou com a esposa do senhor em Mato Grosso. E aí em Juína, de Juína o senhor foi para Tangará. Tangará, Juína, Tangará. É. Juína, Tangará. E Tangará o senhor. Aí o senhor entrou aí como é que o senhor chegou nessa missão transcontinental? Como é que foi? Transcultural. Transcultural, perdão, pastor. Na verdade, irmão Jonathan, eu tive uma chamada para Nicarágua. Sim. Quando eu ainda estava na selva. Sim. Aquela região de Sobrenúcleo, ali do Garimpo. Então, Deus falou comigo que tinha um povo me esperando em Nicarágua. Sim. E eu pensei que Nicarágua... Isso em Mato Grosso? Isso lá quando eu estava lá na região de Sobrenúcleo, que eu pastoreava a região do Muntunzinho. Essa isso, congregação, Mutum é Amazonas? Não, Mato Grosso. No Mato Grosso, na selva da Bacia Amazônica. Sim. E essa região, ali é a congregação dentro da selva onde eu falei para o senhor. Sim. Então Deus falou e alguém comigo. falou com o senhor ali? Alguém revelou? Deus foi diretamente com o senhor? Eu fui numa festa e Deus usa um pastor por nome Pastor Satiro do Santo, que hoje está na Colômbia. O ministério dele é muito brilhante. Acho que você me contou isso também, pastor, da outra vez. O ministério hoje dele, do pastor José Satiro, hoje está com 70 mil membros mais ou menos. Ministério muito brilhante, glorioso. Os irmãos buscam aí na internet o pastor José Satiro do Santo, um grande homem de Deus. Então Deus usou ele, Deus usou ele para falar comigo. O que ele falou para o senhor, pastor? O senhor lembra? Que tinha um povo me esperando na Nicarágua. Então, do nada, ele chegou para o senhor e... Bem antes de eu casar, né? Então aí ele, nesse caso, a gente pensava que Nicarágua seria talvez um país da África. Aí eu fui ver, era aqui da América Central. Passamos a morar para Deus poder nos encaminhar, né? Então, passou-se os anos e cumpriu o chamado de Deus. Tá, pastor, e aí eu vou ler o chat aqui, pastor, o chat ao vivo. O Elisan perguntou para o senhor quantos anos o senhor ficou na Nicarágua, né? E quantos anos na Nicarágua? A Jéssica Zeferino, minha esposa, te amo, meu amor, beijo. A Jéssica Perini perguntou de todos os lugares, qual a cidade ou o país que o senhor mais gostou? E a terceira, a pastora Fátima Ramos, acho que é a pastora Fátima Ramos, né? É a pastora Fátima? Deve ser. Pastora Fátima Ramos, ô pastora, sua bênção. Deus abençoe, paz do Senhor para a senhora. Um beijão, um abração para a senhora. Peço ao pastor Jânio contar o testemunho dele na Amazônia. Então, pastor, ele contou, acho que só escutou, né, pastor, então? Eu já contei. Sim, ele contou, acho que 3 milagres, né, pastor, o que aconteceu. Do avião, que foi um milagre, com certeza. O da menina e o do homem perigoso. Então, pastor, quantos anos... Aí a Jéssica perguntou aqui, depois o senhor responde, para a gente entrar nesse assunto. E aí, então, o senhor recebeu essa notícia, essa revelação, que o senhor ia para Nicarágua. E aí, como é que foi, pastor, o processo para o senhor chegar até lá? O senhor estava em Mato Grosso? Irmão Jonathan, para quem não sabe, o chamado de Deus, eu sempre, nas minhas palestras de missões, nossas conferências missionárias, sempre eu falo que o chamado de Deus
eu comparo como uma mulher que está grávida para dar luz. Sim. Chegou o momento de dar luz, dá luz. Então o chamado de Deus para nossas vidas é assim. Então vai passando o tempo, às vezes a pessoa vai empurrando com a barriga, no sentido brasileiro, né? E talvez não aceitando o chamado de Deus, mas chega um momento que não tem como, você tem que atender mesmo. Foi o que aconteceu com nós. Então nós estávamos muito bem, pastoreando uma igreja muito grande lá em Tangará, um grande setor, e no auge da nossa, podemos dizer assim, né, uma bênção grande na nossa vida, o Senhor pede para nós deixar tudo, para resumir tudo em 4 malas e atravessar as fronteiras, atravessar o oceano. Sim. Então, chegamos em Nicarágua em dezembro de 2009, só eu e minha família, com 4 malas, para começar uma obra que hoje está lá. Inclusive quero mandar um alô especial para nossos irmãos em Nicarágua. Nossa igreja está florida para a glória do nome poderoso do Senhor Jesucristo. Um saludo muito especial para meus irmãos que estão escutando nós nesse momento. Um abraço, amamos de coração todos vocês. Respondendo a pergunta aí, qual lugar que eu mais gostei? Sim, pastor. Irmãos, a gente como pastor, eu confesso, irmão Jonathan, nós pastoreamos hoje, contamos com a Nicarágua, 12 igrejas. 12 igrejas. Em várias cidades do Brasil, né? E contando com Nicarágua. Mas cada lugar desse que a gente sai, fica uma parte nossa lá. Marca a gente muito. Marca. Então é uma família. Então a gente não tem nem como dizer. Também não é nem só lugar. Deus, é a questão do amor do próximo, da família. Que exatamente. Né, pastor? Então, cada lugar que a gente tivemos, eu e minha família, então ficou uma parte nossa lá. Você entende? Imagina. Então, muito choro, muita lágrima quando a gente sai. Muita alegria. Passou. Momentos difíceis, momentos bons, mas os momentos bons superam, né? Os momentos difíceis. Ah, com certeza. Então, eu quero dizer, todos esses lugares ficam uma parte do nosso coração lá. Que legal, pastor. E pastor, e aí então o senhor foi para Nicarágua. O senhor lembra justamente como é que foi mesmo assim, o processo final para o senhor embarcar? E quem ajudou o senhor? Como é que funcionou? Como é que foi? Irmão Jonathan, como eu já tinha recebido a chamada de Deus quando eu estava na selva. Sim. Pastoreando na selva. E depois fui para a cidade, me casei, pastoreei várias congregações. Em Tangará nós estávamos pastoreando o setor Esmeralda, um setor muito grande e muito crente. Sim. E quem sabia da nossa chamada, lá atrás só era o irmão Amós, que está me escutando nesse momento, a irmã Maria, sua esposa, a doutora Maria. Sim. E a irmã Lourdes, que é a esposa do saudoso pastor Bibiano, meu grande e eterno pastor, né? Pastor Bibiano. Então... Pastor Bibiano. Bibiano Cardoso, de Um Moraes. abraço para o senhor, pastor. Não, pastor Bibiano Cardoso de Moraes, hoje está com o Senhor. Ai, morreu, saudoso pastor Bibiano. Ah, o senhor falou saudoso, perdão, falha minha, gente. Então, mas mesmo assim, um abraço pro senhor, pastor. O senhor tá vendo nós? Tá, a irmã Lourdes, com certeza. A irmã Lourdes é sua esposa. Vamos nos ver brevemente. Então, irmão Jonathan, quando a gente foi para Tangará, subimos a igreja, eu falei para minha esposa, não vou falar para ninguém. Temos uma chamada para fora.
Um dia nós comprei. E nós estávamos muito bem no auge do nosso ministério. Sim. Né? Igreja boa. E aí chega lá um pastor de Costa Rica. E naquela época a gente era um dos professores da nossa teologia, da nossa faculdade, lá do estado do Mato Grosso, Sim. atendia a nossa região. E era diretor de missões. Nós tínhamos 25 famílias sustentadas pela nossa secretaria fora do Brasil. Sim. Então eu, como diretor de missões, eu sempre tinha que viajar na Bolívia, visitar essas famílias, né? Inclusive a maior parte era na Bolívia mesmo. Então aí o pastor me liga, o pastor presidente, disse: pastor Jânio, está aqui um pastor da América Central, eu quero que o senhor venha aqui na sede, Tempo Central, e acolhe ele, leva ele para um hotel, onde o senhor achar por bem. Sim. Aí eu fui lá, conheci o pastor, estava no gabinete do pastor, do nosso pastor presidente. Aí eu levei ele para minha casa, né? Esse missionário. Da Costa Rica. Da Costa Rica. Ficou hospedado na nossa casa. Fiz agenda para ele em várias congregações. E ele já conhecia o Brasil, pastor? Já que ele era brasileiro, né? Ah, sim. Então ele estava na Costa Rica. Na Costa Rica. Então a gente fez agenda para ele, acompanhei ele na agenda dele, que eu fiz para ele, sim, na região, com os pastores meus amigos. E aí no final ele disse: pastor Jânio, eu quero que você vai pregar na minha festa lá em Costa Rica. Falei: eu vou. Aí combinamos, meu pastor disse: pastor Jânio, quando eu fui saindo, ele disse: você aproveita. Não, escuta, voltando um pouquinho atrás, aí já aproximando para mim ir para Costa Rica, o nosso pastor vem aqui nos Estados Unidos. Aí ele vem pregar num trabalho aqui nos Estados Unidos. Sim. Aí num domingo de manhã, uma irmã termina o culto e abraça ele e disse assim: pastor, gostaria de fazer um apelo para o senhor. Pastor, envia missionário para o meu país. E ele perguntou: qual é o seu país? É Nicarágua. Aí é que ele tocou na alma dele, né? Aí quando ele chegou de volta, ele disse: pastor Jânio, eu quero que você me ajude em oração para Deus preparar um obreiro para nós enviar para Nicarágua. Quando falou Nicarágua, o coração quase saiu da boca. Já gelou, quase saiu da boca. Falei: uai, pastor, que história é essa? Nicarágua, o senhor ouviu falar em Nicarágua? Aí o senhor começou a ligar os pontos. Eu não... Quem sabia dessa história só o Moamós, a doutora Maria, sua esposa, e a irmã Lourdes, que é a esposa do pastor Bibiano, e o pastor Bibiano na época. E minha esposa, né? Sim. Falei: me conta essa história, pastor. Nicarágua, onde o senhor ouviu falar de Nicarágua? Ah, não, aí ele contou a história. Falei: tá bem, pastor, vou morar. Mas não falei nada para ele. E resultado, aí quando eu vim na Costa Rica pregar na festa desse pastor, em Costa Rica, aí ele disse assim: pastor Jânio, aproveita, você vai na Costa Rica, e Costa Rica, pelo que eu estou sabendo, é bem perto de Nicarágua. Aproveita, vai lá em Nicarágua olhar a terra lá, para nós enviar o obreiro que eu falei para o senhor, que nós precisamos enviar. E na época eu era diretor de missões. Então os missionários eram enviados por nós, pelo pastor presidente e por mim, que era o diretor. Aí eu falei para minha esposa: meu amor, a coisa tá ficando séria. Tá ficando séria, o negócio aí tá apertando. Tá, aí eu vim pregar na festa em Costa Rica. Aí quando eu volto, tá ele no aeroporto me esperando. Pastor Silas, um abraço, meu pastor. Pastor Silas Souza. Tá vivo, grande pastor? Homem de Deus, tá. Antes que eu mando um abraço, eu faço. Pastor Silas hoje é o pastor presidente de Cuiabá e região. Um abraço, pastor Silas. Então ele, grande homem. E então quando eu chego no aeroporto em Cuiabá, quem estava me esperando lá era ele. Então ele me pegou lá no aeroporto
E no caminho, ele diz assim, pastor Jânio, e aí? Como foi a viagem? Foi bem, pastor, e coisa. E como foi lá na Nicarágua? Você foi em Nicarágua? Foi. A terra é boa. Aí ele falou bem assim, e Deus já falou comigo quem é o obreiro que vai para lá. Eu falei, é pastor? Sim. Ele falou, é você e sua esposa e sua família. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Aí eu falei, pastor, tem um negócio para falar com o senhor, mas não é agora não, depois. Ah, Aí não falei nada com ele. Aí quando foi na terça-feira o culto de ensino no Templo Central, aí ele disse, vamos escutar o relatório do pastor Jânio que teve em Costa Rica e foi em Nicarágua olhar a terra lá e trazer um ensino para nós hoje. Templo sede lá em Tangará da Serra, todas as terças-feiras são cultos de ensino de todos os pastores, de todas as congregações, assiste esse culto de ensino. Então eu tive o privilégio de ministrar a palavra nesse dia. Então quando eu acabei de ministrar a palavra, ele pegou o microfone e falou, irmão, sabe quem vai para Nicarágua? É o pastor Jânio e sua família. Eu falei, pastor, agora eu quero falar aquele negócio que eu falei para o senhor lá no caminho. Agora é a hora. Aí ele me entregou o microfone e falei, pastor, nós estamos muito bem, como o senhor sabe. Estrutura, tudo, igreja boa. Mas essa chamada eu tenho ela 16 anos atrás. Aí ele assustou, né? Ele assustou. Falou, pastor João, depois eu conto para o senhor, não vai dar tempo de contar aqui, já está terminando o culto. Mas é de Deus, estamos prontos. Vamos cumprir a missão que Deus tem para nós naquele país. Né? E foi logo, irmão João, logo já ajeitamos e atravessamos o oceano. isso tudo foi rápido, depois de um ano, 2 anos? Não foi ano. Foi menos, pastor? Foi menos. Então chega nós, em solo nicaragüense, E aí, pastor? eu e minha família. Aí as experiências foi bastante. O senhor já tinha os meninos? Já, meu menino mais grande estava com 12. Que é o Jânio. O David estava com uns 11, 10 para 11 e o Jamerson estava de 8 para 9. Sim. Tudo pequeno, né? E o que eu quero dizer, Deus obrou muitos milagres, né? De salvação de almas em Nicarágua. Hoje a igreja, hoje nós estamos no centro da capital, tempo próprio, graças a Deus. Deus tem abrido portas, né, para a gente poder estar atendendo, irmão, sustentando a obra em Nicarágua. Que eu e minha esposa, né, com o trabalho nosso, a gente Pastor, sustenta. E o senhor falou que o senhor chegou na Nicarágua, foi em que ano isso, pastor? Dezembro de 2009. Nicarágua, dezembro de 2009. Dia 24 de dezembro de 2009. Dia 24 de dezembro? Faltava um Dia dia. do meu aniversário, pastor? Faltava um 24 de dia dezembro. para Natal, né? Inclusive nós ficamos muito admirados porque nós ficamos hospedados no centro ali da capital, Manágua, e dia 24 para o dia... Não, irmão, foi dia 23 de dezembro. O dia 24. Pro dia 24. E no dia 24 para o dia 25, à meia-noite, eles soltam muitos fogos. Sim. Foi fogos que nós nunca tínhamos visto na nossa vida, acredito. Né? Os guris ficou todo admirados, né, de ver. Sim. E aí foi uma experiência. Mas aí veio um choque cultural, né, irmão Jonas? Isso que eu ia perguntar agora. Porque... Só para começar, pastor, quando o senhor chegou na Nicarágua, nesse caso, quem banca tudo, quem ajuda o senhor é a igreja, certo? É a igreja, despesa, tudo. é a igreja que nos enviou. Como é que chama a igreja lá, pastor? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. De Tangará da Serra. Um abraço grande para a igreja Assembleia de Deus de Nicarágua. De Nicarágua. De Jonathan, mi pastor, Jânio. Com muito gusto, diga a usted que usted tienes un buen nombre aquí, en este país, junto con nosotros. Esta es una persona de Dios
sabe lo que habla, sabe de la Biblia, sabe de Dios. La boca de él somente se sale cosas buenas. Entonces, yo te puedo afirmar que es un buen hombre de Dios. Pastor Jânio, um abraço para a igreja de Assembleia de Deus. Muito bem, irmão Jonas. Muito bem. A igreja, graças a Deus, tá. Sim, e aí, pastor, e senhor chegou, foram para um hotel e aquele choque no outro dia, que aconteceu? Aí a gente teve que logo alugar uma casa, né? Sim. Alugou uma casa. E aí começou a realidade, né? Enquanto você ser missionário na selva, você encontra uma pessoa que fala seu idioma. Sim. Tá no seu país? Tá no país, tudo bem, mas chegou em um país transcultural que não é a sua cultura. Sim. A comida é diferente. Né? Muito diferente, tudo pastor? Diferente. Tudo diferente. Então, o missionário tem que estar preparado para... Não é fácil. Para suportar. E pastor, o senhor alguma vez assim pensou em desistir, pastor? Não pensei em desistir. Ou deu aquela baqueada assim, falar, meu Deus, é isso mesmo, Senhor? Vou passar por isso? Teve algum momento assim, pastor? Aquela... Não teve, porque graças a Deus a igreja... Eu digo pelo assim, pastor, se olhar os filhos do senhor, às vezes a esposa, porque geralmente o senhor não tem como, eu creio que não tem como 5 estar no mesmo propósito, ainda mais tendo criança. Geralmente a esposa e o marido ok, mas geralmente as crianças já... Pai, não quer ir embora, pai, não vou sair daqui. Inclusive o David, ele custou adaptar, né? Aí. Porque a escola... Estou descobrindo seus segredos. Dele. A escola, por exemplo, a escola que eles estudavam no Brasil, escola pública, tinha ar-condicionado, tinha todo o conforto. Tinha merenda, tinha tudo. E lá na Nicarágua, uma escola particular, não tinha nem ventilador, né? E água... Uma escola particular, pastor? Não tinha. E a pública nem se fala, irmão. Tristeza. Pelo menos essa escola era mais pouca gente, né? Poucos alunos. Tinha um ensino de qualidade, ensino muito bom, só que não tinha o conforto que tinha o Brasil, né? Então eles assustaram muito, né, para a escola deles, né? Escola deles. Então aí foi um primeiro choque, né? Choque das crianças, mas a gente foi animando eles. Tive muito tempo para estar com eles. Conhecendo os amigos, foi fazendo amizade, os coleguinhas. Foi começando a aprender o idioma. Aí eles foi rapidinho, pegaram, né? O Jamerson com 3 meses já foi convidado pela diretora da escola para apresentar a escola dele no evento do governo. Olha que legal. No evento pátrio, né, que eles falam, para cantar o hino nacional do país. Meu Deus, com 3 meses? Com 3 meses. E eu tive que levar ele lá, apresentou cantando o hino nacional. Em espanhol? Em espanhol. Que lindo, que legal, que história bacana. Ele nasceu. Qual dos 3 deu mais trabalho lá, pastor? Foi o David, então? Não, eu nasci para... Não, trabalho que eu falo para se adaptar e tal, foi o David. Sim, mas aí logo ele engrenou também, né? Se engrenou certinho. Sim. Graças a Deus. Portanto, até casou com uma nicaragüense, né? Olha aí, um abraço por isso que eu perguntei, né? Pastor, por isso que eu perguntei. É a segunda pátria dele. Como é o nome dela, pastor? Helen. Ellen. Lá fala Helen, né? Helen. É Ati. Exato, com Ati. Helen. E pastor, do que o senhor chegou, a parte mais difícil eu creio que é a adaptação mesmo, né, pastor? Independente de estar ali por Deus ou não. Irmão Jonathan, os primeiros 2 anos e meio foi sofrido, pastor. Do missionário para adaptar. Sofrimento. Parte da adaptação. Porque você cai numa realidade, você está ali com a responsabilidade. Sim. Além da responsabilidade da sua família, você tem uma igreja por trás.
É, Tem várias pessoas, várias famílias dependendo do senhor. exatamente. Então, nós aí tinha que ser referência. Então a responsabilidade era muito grande. Quantos anos na Nicarágua, pastor? 13 anos e 2 meses. 13 anos. 13 anos e 2 meses. E pastor, os filhos do senhor obviamente estudaram lá, todos eles, né? Todos estudaram lá. Estudaram lá. O David foi um que fez faculdade ou os outros também? Os outros também. Fizeram faculdade? É. Eles fizeram de quê, pastor? O David de odontologia, Odontologia. o David é dentista. E o Jamerson fez interpretação de línguas estrangeiras. Interpretação de línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. O Jamerson. A faculdade mesmo, são quase 5 anos. 5 anos. Que legal. De línguas estrangeiras. E assim, pastor, a gente vê muita reportagem, né, sobre a Nicarágua. Já quando o senhor chegou, já estava aquele país comunista, ditador, pastor? Irmão Jonathan, já vinha passando algumas situações, né? Mas apertou mesmo do ano 2018 para cá. Começou a apertar mesmo. E perseguiu todo mundo, pastor? Pastor, padre, todo mundo? Irmão Jonathan, esse caso aí eu vou ter que me controlar bastante. Pastor. Porque a gente ainda tem vínculo lá, né? A gente tem vínculo. Entendi. Mas o que eu quero dizer aqui é: ore por Nicarágua, uma nação abençoada, uma nação linda, de um povo muito sofrido, né? Sofrido por quê? Porque Nicarágua, no ano de 72, teve um terremoto que devastou a Grande Manágua. Eu acho que eu já ouvi falar sobre esse terremoto. Devastou a Grande Manágua. Caiu todos os prédios que tinha. Mataram dezenas de milhares de pessoas. Esse foi um terremoto horrível. E depois a guerra, né? A guerra de 89. Teve guerra na Nicarágua. Matou mais de 100 mil pessoas também. Meu Deus. Então, um país muito pobre empobreceu muito pelas guerras e pelo terremoto. E pela corrupção, obviamente, né, pastor? E aí é onde que, quando os irmãos orarem por Nicarágua, por essa nação, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, um povo muito querido, nós amamos essa nação, uma nação muito sofrida. Eu costumo dizer que Nicarágua é a África da América Central. Povo muito sofrido? Muito sofrido. Você vê pessoas morrer lá de necessidade. É mesmo, pastor? Morrer de necessidade. Lamentavelmente. E, pastor, o senhor tem alguma história assim que o senhor pode contar de lá, assim, de milagre que aconteceu, coisa que o senhor fala, isso é sobrenatural, isso é de Deus mesmo? Diretamente assim, o senhor olhar e falar, meu Deus. O maior milagre, irmão Jonathan, é você ver uma pessoa idólatra aceitar Jesus como Salvador e abandonar a idolatria. Esse, para mim, a Bíblia fala, né, o maior milagre. Então, essa questão de salvação de alma de pessoas idólatras é inumerável, né? Sim. Inumerável. Muitas almas. A idolatria... A idolatria é pecado, né? É uma coisa bem séria. A Bíblia fala. A Bíblia fala no Salmo 115, em Êxodo, Salmo 115, fala sobre a idolatria. Deus abomina. Idolatria. Principalmente imagens de outros deuses. Exatamente. Deus eu vou falar de mim agora, pastor, mas sobre a Igreja Católica. Eu nasci, fui criado na Igreja Católica e agradeço meu pai e minha mãe por ter me dado essa criação. Claro que não foi a criação que hoje eu sei qual é a criação correta de se dar um filho. Não digo a criação dentro de casa, eu digo criação religiosa. Então hoje eu sei que a Igreja Católica é a igreja que mais ajudou e ajuda no mundo. Isso é verdade. O senhor nunca foi católico, né, pastor? Não. Mas eu conheço a história da igreja. Então, a Igreja Católica, sobre ajudar, a Igreja Católica ajuda muita gente.
ao redor do mundo inteiro, porque, se eu não me engano, é a única religião que conseguiu chegar nos 4 cantos do mundo, né? E você sabe por quê? Por causa da Inquisição. Sim. Por causa da Inquisição. Então veja bem, o que foi a Inquisição? A Inquisição, irmão Jonathan, ela matou mais do que Hitler, mais do que Mussolini e mais do que Napoleão Bonaparte. Sim, tanto é que o Papa João Paulo II pediu perdão então veja por bem, essa Inquisição. Mandava os missionários na sua casa. Se você não aderisse ao catolicismo, eles te matavam e confiscavam seus bens. Sim. Então isso não é eu que estou falando, está história. Sim. Está na história, está nos livros, né? Então veja bem, tudo tem um preço. Sim. A Bíblia diz assim, com muita cautela, eu quero dizer, né, aqui. Não, só pode falar, pastor. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele vai colher. E nada ficará impune, irmão Jonathan. Nada. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará impune. E está escrito lá em Apocalipse, né, quando na grande tribulação que houver aqui nessa terra, que a igreja de Cristo não vai mais estar aqui, porque Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. No início da grande tribulação, quando o Senhor manifestará, lançará a sua taça da ira sobre a terra, antes vai passar um anjo dizendo: não danifique a terra, antes que os 144 mil não seja assinalado com o selo do nosso Deus, falando da nação de Israel. Sim. Tá? Mas uma das taças será derramada nos rios, e os rios se transformarão em sangue. Escuta bem, é a Bíblia. Sim, eu sei disso. E aí o anjo vai passar dizendo assim: justo és tu, Senhor, que vingaste o sangue dos santos, agora dá-lhe sangue a beber. Qual foi o santo que foi derramado o sangue na terra aqui? Na noite de São Bartolomeu, a igreja romana matou mais de 100 mil cristãos na fogueira. Também já escutei sobre isso. Então, irmão Jonathan, é duro, mas é uma realidade. Eu entendi o que o senhor quis dizer, pastor. Tanto é que essa parte que eu falei para o senhor, que eu quis dizer, aí que eu ia chegar nesse ponto, é que assim, é aquela mesma coisa, né? Por exemplo, às vezes o senhor teve um bisavô que era assassino, mas o seu pai criou o senhor diferente. Criou no caminho do Senhor. Só um exemplo, né, pastor? Eu estou dando aqui. Às vezes eu tive um vô assassino, mas meu pai me criou diferente. Então eu quis dizer que a Igreja Católica ajudou muita gente, mas aí eu ia chegar nesse ponto com o senhor, a custo de muitas vidas. Ou seja, tá certo que hoje se descobre muitas coisas erradas da Igreja Católica, que antes não se descobriu, porque não tinha tecnologia, né? Não tinha tudo isso, mas hoje se descobre muito mais coisas erradas. Mas o que eu quis dizer no sentido de ajudar, que foi a única igreja que conseguiu chegar nos 4 cantos do mundo. Claro que é como o senhor falou, através da aquisição, morte, sangue, vidas, né? Infelizmente foi assim que chegou, né? Nos 4 cantos do mundo. Mas então, pastor, igual eu estava falando para o senhor, e aí eu fui criado e aí eu comecei na igreja com a minha esposa e eu começava a ver muitas coisas erradas. Eu falava: gente, mas tá errado isso aqui. Aí aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Bíblia católica que minha mãe me deu. E eu não conhecia a Bíblia evangélica. Mas pelo menos serviu para me abrir a mente, né, pastor? Porque através da própria Bíblia da Igreja Católica eu comecei a ver o que estava errado. E aí um dia eu fui num culto, que era no culto da Renovação Carismática Católica. E lá eu vi um pregador do Ministério de Pregação subir no púlpito e falar com a boca dele: para mim Maria é quase uma deusa. Então naquele dia ali
daquele dia em diante eu comecei a enxergar a igreja com outros olhos. O senhor entendeu, pastor? Então eu comecei a buscar a Deus praticamente sozinho, vendo no YouTube, vendo pastores, pastor Rodrigo Silva. Conversava com alguns outros pastores da minha cidade, que eu gostava muito, trabalhei com um deles. E aí eu comecei a conhecer a Deus sozinho, pastor. Uhum. Fui buscar a Deus sozinho, através da Bíblia. E aí eu cheguei onde é que eu estou hoje. Bom, Jonathan, a Bíblia diz assim: o homem erra muito por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque são elas que testificam de mim. É? Então, quando o ser humano lê a palavra, ele passa a trilhar no caminho certo. Sim. É. Antigamente era proibido ler a Bíblia. Você sabe disso? Sim, claro. É. Não lê a Bíblia, vai ficar louco. É nada. O diabo sabia que se a pessoa lê a Bíblia, E abrir a mente dela. ele vai abrir a mente. Ele vai, porque a palavra de Deus é vida. É claro, pastor, que igual eu falei pro senhor, antes melhor meu pai e minha mãe, ou um pai e a mãe, levar o filho na católica enquanto é pequeno, do que deixar jogado no mundo. Que pelo menos ali você vai ter alguma instrução. Agora, depois que você está grande, hoje, ainda mais hoje em dia, é muito fácil você buscar a Deus da forma correta. Porque eu quis dizer assim, graças a Deus minha mãe me criou dentro da igreja católica, pelo menos, ali dentro da igreja católica, do que ter me criado no mundo jogado. Que aí eu acho que eu não estaria aqui hoje. Né? E é importante, irmão Jonathan, que você encontrou a verdade. E isso que eu ia falar agora. Então, mas o que importa é agora, o que já passou, passou. O senhor encontrou o caminho, o único caminho é Jesus, né? Com certeza, pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é São Martim. É Jesus. E é aquele versículo que me mexeu muito comigo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem falou isso? Não lembro, pastor. Foi Jesus. Sim. É. Aí ele fala, não há um só mediador entre mim e meu Pai. Entre Deus e os homens. Exato. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo. Então, irmão Jonathan, nós oramos para a salvação das almas, das pessoas. As pessoas que saiam da idolatria e conheça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina, como disse, é a bússola do piloto, é o mapa do viajor, Sim. é o cajado do peregrino. Então a palavra de Deus é vida. Então quando a pessoa lê a Bíblia, ele sai das coisas erradas. Porque cada dia nós vamos aperfeiçoando mais, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E a nossa esperança, irmão, é de estar com o Senhor um dia. E esse dia está chegando, porque tudo nos mostra que Cristo está às portas. Só para a gente encerrar o assunto aqui da sua trajetória, como é que você chegou aqui, pastor? Bom, Jonathan, é uma história, né? A gente veio com um propósito de ir para o Canadá. Sim. A gente tem um visto canadense também. Então eu vim visitar o David aqui, e daqui o David mais a Helly, e daqui nós fazer algumas visitas em Massachusetts, em alguns lugares, em Miami, e em Califórnia, e daqui nós viajar para o Canadá. Aí chegou aqui, o coração abriu para essa região, para esse lugar. Amamos os irmãos, a igreja, os pastores, amamos demais aqui. E aqui estamos. Até o determinado ponto que Deus queira que nós estejamos aqui. Mas por enquanto, como diz, a nuvem está parada, nós estamos debaixo da nuvem. Pastor, sobre o casamento, pastor. O casamento, ele é indissolúvel, certo? A partir da palavra de Deus, ele é indissolúvel. Deus não admite separação. Mas aí a Bíblia, em Coríntios, se eu não me engano, que Deus não chamou vocês a viver
brigando, etc. Deus chamou você a viver em paz. Que se não estão a viver em paz, que se separem, mas os filhos já não serão mais ligados. Alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano, está em Coríntios. Isso. Alguma coisa assim, pastor? Bom, Jonathan, o casamento é para toda a vida. Sim. Né? O casamento é para toda a vida. Eu acredito que assim também, pastor. Quando Jesus falava lá em Mateus 19, versículo 6, dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Sim. Né? Não separa. Mas no mesmo capítulo 19 vem uma série de coisas. Né? Sim. Então, quando um homem e uma mulher se unem, passa a ser uma só carne. Então, o casamento uniu-se em uma só carne. Então, essa união não é para poucos dias, é para toda a vida. Para toda a vida. Mas, infelizmente, hoje é o que acontece, muita infidelidade, né? Pastor, eu fiquei casado primeira vez por 3 anos. Uma coisa assim, não me lembro direitinho. Mas eu tenho um filho, né? Meu filho já vai fazer 16 anos. Louvo a Deus pela vida dele. É um menino muito bom. E infelizmente ele não pode ter o ensinamento cristão de verdade, verdadeiro, igual eu estou tendo. Pelas mãos da parte da família dele de lá. Mas eu sempre estou falando com ele, sempre estou explicando. E assim, então assim, pastor, para mim ficar com a consciência tranquila, Deus não vai me julgar porque eu me separei e me casei de novo, porque eu não vivi um casamento verdadeiro. Se era casado mesmo? Não, na igreja nada, nem cartório, nada, só mesmo. Então você não era casado? Não. Você não era casado, você era amaziado. Sim, juntou. Né? Então a palavra é essa, né? Amaziado. Sim. E a pessoa estando amaziada, irmão Jonathan, que com toda a letra eu quero falar, biblicamente falando, está em fornicação. Precisa casar-se. Tá? É bíblico, não é eu, pastor Jânio, que está falando isso. É bíblico. É bíblico. Então, no seu caso, você não era casado. E algumas coisas que aconteceu no passado, por exemplo, de pessoas que, antes de ter o conhecimento das coisas de Deus, ter acontecido, e hoje a pessoa, por exemplo, está na igreja, mas antes não estava. Aí tem um versículo que diz que as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Agora a pessoa tem o conhecimento de Deus, casado, a pessoa é casado, tem conhecimento das coisas de Deus. Aí ele comete uma infidelidade com seu cônjuge, aí é sério. Tá? Aí é sério, porque é casado no civil, entre as leis dos homens e as leis de Deus, aí comete uma infidelidade e separa. Ainda assim não seria motivo, pela Bíblia, né, pastor? Para se separar. Não, a Bíblia aí condena essa infidelidade. Eu louvo a Deus pela minha esposa que eu tenho hoje, pastor, porque tudo que eu tenho, que eu sou hoje, é através dela. Glória a Deus. Ela me ajudou muito. E ela também não era da igreja. E eu brigava muito, demais com meu pai e com minha mãe, demais. E aí, de uns 2, 3 anos, antes de vir pra cá, ela conversava muito comigo e falava: meu amor, quanto mais você briga, pior é. Quanto mais você desrespeita seu pai, sua mãe, pior é. E aí eu fui parando, pastor. Ela foi me ajudando, ela foi, sabe? E hoje eu vou falar pro senhor, pastor, tem uma mulher ali que, glória a Deus, a bicha é guerreira. Só Deus sabe o que nós já passou, passa, o que a gente já escutou de família. Mas quando eu casei com ela, eu prometi para Deus: eu não vou errar com essa mulher. É essa mulher agora aqui, vai ser essa mulher pro resto da vida. Eu prometi para Deus. amém. Vou honrar ela, meus filhos, sou ignorante, tem meus defeitos, mas não deixo de honrar minha esposa, meus filhos. Certo.
E peço a Deus todos os dias para permanecer com ela o resto da minha vida, porque me separei uma vez, não é brincadeira, não é fácil para ninguém, mas essa esposa minha, eu peço a Deus que me mantenha com ela para toda a minha vida. Te amo, meu amor, beijo. Glória a Deus. Isso é lindo. Glória a Deus pelos meus filhos. Amém. Isso é maravilhoso, irmão. Amém, pastor. O senhor, quantos anos de casado, pastor, o senhor? 28. 28 anos. Eu vou fazer 13, pastor. 13. 13 anos. 28 anos. 2 presentes de Deus ali, a Heloísa e o Lucas. Glória a Deus. Maravilha. Amém. Estamos na estrada, pastor. Estamos tentando, pastor. É difícil, mas estamos tentando, pastor. Não, mas tem que ir pra Não frente, é fácil, né? não, pastor. Só para a gente encerrar, eu sei também que o senhor quer descansar. Pastor, Deus fala sobre o arrebatamento, certo? Primeiro serão 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de falsa paz, certo? Irmão Jonathan, há muitas linhagens teológicas. Sim. Tem a linhagem pré-tribulacionista, meio tribulacionista e pós-tribulacionista. Sim. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós, Assembleia de Deus e outras denominações, que nós cremos que a igreja não passará a Sim. tribulação. Então vamos ser arrebatados antes da tribulação. Tá? E é bíblico. Sim. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas. Esse guarda o que tem é para a gente guardar o que a gente tem de verdade? Guardar mesmo? Guardar, no caso, seria a salvação nossa. Ah, sim, entendi. A salvação que não é nós guardar recebemos. alimento, Não. tal, entendi. Guardar, por exemplo... Ou seja, guarde o seu coração. No sentido espiritual. Ah, entendi. Porque, assim, Cristo vem, né? Eis que venho se demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem antes da... Tá, só para eu me entender então. 3 anos e meio... Não, aí escuta bem. Ah, tá, entendi. Aí é um assunto muito longo, porque para os nossos Telespectadores. espectador, né? Que está escutando esse programa. Então tinha de, por exemplo, nós poder falar desde as 70 semanas que Daniel Sim. profetizou, né? Porque 69 já se passou, não vamos falar sobre isso, porque Sim. é muito tempo. Falta uma semana. E essa semana se fala semana de anos. São 7 anos. Uma semana equivale a 7 anos. Então seria 490 anos. Então, 69 já cumpriu. 69 semanas já se cumpriu. E agora falta cumprir uma semana. 7 anos nosso mesmo, pastor? 7 anos nosso aqui na Terra? Exatamente. Então, veja bem, quando Cristo arrebatará a igreja, como está lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então veja bem, a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, arrebatado. Por exemplo, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos nessa ocasião será transformado em corpo de glória e arrebatado a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando Cristo arrebatar a igreja, vai aparecer aqui notícia para toda parte, jornais, manchetes. Desapareceu um povo da terra.
Ah, aqui do Japão desapareceu outro. Ah, do Brasil desapareceu tanto. Ah, dos Estados Unidos, tantos. É? E aí, aonde vai aparecer o anticristo? O filho da perdição, diz a Bíblia, para acalmar o povo. Aí fala da besta que saiu da terra e da besta do mar. A besta da terra, falso profeta, e a besta do mar, o anticristo. São duas bestas, lá no capítulo 13 de Apocalipse. Então, quando o anticristo acalmar o povo, aí voltando na semana de Daniel, quando Daniel profetizou, ele diz assim: no início da semana que falta, Sim. o meu povo fará aliança com muitos, se falando de Israel. E essa aliança Israel vai fazer com o anticristo. Porque eles não sabem os planos de Deus. Porque eles vão pensar que ele é o Messias que eles estão esperando até hoje. Você entendeu? E aí, mas aí o texto diz assim: mas na metade da semana cessará o sacrifício. Quer dizer, Israel vai romper o propósito que eles fizeram com o anticristo. A aliança que eles fizeram, Israel vai romper. Então, nesse interino de 3 anos e meio, o anticristo veio, tentou acalmar o povo, trazendo uma falsa paz, né? E depois, quando Israel romper o sacrifício com o anticristo vai mostrar as garras. Aí vai tentar banir Israel do mapa. Aí vai começar uma grande guerra, a grande tribulação. Nós, os estudadores que estudam a escatologia, nós dividimos os 7 anos em 2 partes. A primeira, os primeiros 3 anos e meio nós chamamos de tribulação, e os últimos 3 anos e meio, por último, será chamado de grande tribulação. Por quê? Porque Israel o anticristo vai regimentar os soldados das nações aliadas para banir Israel do mapa. E nessa ocasião, já Deus vai manifestar a ira dele sobre a terra. Com a taça da ira sobre os rios, sobre as fontes das águas, sobre o sol. O sol vai aquecer 7 vezes. Né? As pessoas vão encher de chagas malignas no corpo. Lamentavelmente. Tentarão se matar horrível. E não vai conseguir. E aí, vai ter um período que a morte fugirão deles por espaço de 5 meses. Né? Então será um momento muito cruel sobre a terra. Portanto, Jesus falou lá em Mateus 24, irmão Jonas, que nunca houve aflição tal como há de haver naqueles dias. Como há de haver naqueles dias. Desde a criação do homem até agora, tão pouco há de haver como há de haver naqueles dias. Então será horrível. Então, para quem ficar na terra. Sim. Mas eu quero dizer algo aqui, para que ninguém fique assustado com isso, porque nós, os crentes remidos no sangue de Jesus, nós não vamos estar aqui nessa ocasião. Nós vamos estar com o Senhor, cantando hinos da vitória. Tem um certo pregador que disse pelo menos 3 hinos vamos cantar na glória. Hino da vitória, Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Agora não me pergunta que eu não sei explicar. Sim. Será um momento glorioso. Canto da vitória, Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Então, louvado seja Deus. Então estamos esperando o momento da volta de Jesus para nós sairmos dessa terra. Mas a terra, irmão Jonathan, vai ferver de angústia e de aflição aqui. Portanto, irmão, vale a pena servir a Deus com fidelidade. Buscar Jesus enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto.
Não brincar de ser crente, não. É ser crente de verdade. Né? Ser crente na igreja, ser crente em casa. Nossa família que tem que dar testemunho de nós. Somos crentes lá na nossa casa, dentro da nossa casa. Como nós estamos se comportando. Né? Então, na rua, as pessoas, no trabalho, ser crente, irmão, fiel. Porque nós não somos desse mundo, somos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Muito pronto, muito breve, nós não vamos estar mais aqui. Vamos estar com Cristo na glória eterna. Amém. Essa é a verdade. O senhor acha que... A última pergunta, pastor. O senhor acha que está muito longe, pastor, do final? Irmão, No seu coração, o senhor sente? irmão, eu sinto que nós somos essa geração. Eu sinto que essa geração nossa é a geração do arrebatamento. Eu também sinto, pastor. Eu sinto. Eu irmão, sinto isso também, o senhor acredita? porque nunca vi as coisas acontecer tão rápido que a Bíblia fala, como estão todos projetados. Eu Pra que creio, isso pastor. aconteça. Eu creio, eu também acho, pastor, que... Já falei, cansei de falar para minha esposa, eu acho que eu não vou ver meus netos, não. Então, porque Crescer, no caso, né? Cristo está às portas, irmão. E eu, como disse, nada pode falar, profetizar o dia, o ano, não. Eu vou Creio, falar né? por mim, pastor, mas eu acho que não dura mais 20 anos, não, pastor. É, Tá muito perto, pastor. eu creio que somos essa geração. Eu também creio. Geração que vamos provar, vamos experimentar esse momento glorioso, que é o momento da volta de Jesus. Pastor, muito obrigado. Tá bem, irmão João? Tá. Eu te agradeço. Eu só vou pedir pro senhor falar para esse vermelhinho aqui, dá aí o seu epitáfio. Às vezes pode ser o que o senhor quiser falar para esse pessoal que está assistindo o senhor, para as pessoas que vão assistir o senhor, para daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, vai estar aqui esse vídeo ainda, se a gente tiver aqui na terra, se não tiver levado tudo. E depois eu quero que o senhor faça uma oração para a gente, pastor. Irmão que me escuta nesse momento, a minha palavra é: preparemos para o encontro com o Senhor. Nessa terra somos de passagem, somos aqui forasteiros em terra que não é nossa. Estamos caminhando para um paraíso de glória, que é os céus. Jesus prometeu de vir buscar a sua igreja e nós fazemos parte dela. Então aproveitamos esse tempo que Deus tem nos dado. Fale de Jesus para os seus amigos, para a sua família. Ensina a sua família a ler a Bíblia. Lê a Bíblia com seus filhos. Ensina o caminho do Senhor a eles. Porque a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então essa responsabilidade é de nós, os pais. Então deixe essa palavra para todos nós. E nós, como pai de família, sejamos o sacerdote da nossa casa. Amém. Tá? Deixamos um legado para a nossa família. Que eles vejam em nós que nós somos homens de Deus, você uma mulher de Deus, e nós caminharemos triunfantemente, olhando para Jesus. Não olha de lado, não. Olha para Jesus. Não olha para o erro de um irmão, de A ou de B. Não. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai ficar. Nada vai te segurar. Porque Jesus vai contigo e você será vitorioso. Amém? Amém. Pastor, só para encerrar aqui, ó. Edeildo Andrade, cunhado do senhor, Cunhado. mandou um abraço pro senhor. Deildo, abração. Quer mandar um abraço para ele, pastor? Um abraço, cunhadão. Deus te abençoa. Meu cunhado é pastor lá em Porto Velho. Pastor Edenildo. Um abração para Edeildo, perdão, Adeildo. Lourenço. Honorina Silva. Minha tia Honorina, em Goiânia, minha Mandou tia aqui um abraço querida. pro senhor também. Tia Honorina, Deus abençoe a senhora. Minha tia Rosa. Maria Goiânia. Cardoso também. Doutora Maria Cardoso. Doutora Maria Cardoso esposa mandou um do irmão abraço pro senhor. Amos. Rosinéia Santos. Minha irmã. Sua irmã mandou um abraço. O Elisão lá da igreja mandou um abraço pro senhor. Irmão Elisão, Deus abençoe. O Dudu, sou conhecido há pouco tempo, é amigo meu, é lá do meu estado, mandou um abraço também pro Olha senhor. aí, Trabalhou com o abração. senhor aqui.
trabalhou com o senhor aqui em Salisbury. Aí, rapaz. Matheus Henrique. Meu mano, esse testemunho é tremendo, glória a Deus. Um abraço, Matheus, Deus te abençoe. Yudi, abraço, Yudi. Yudi, pastora Fátima, pastora, Deus abençoe o caminho da senhora. Deus abençoe. Pastor Carlos. O Naldo, pastor Carlinhos, perdão, pastor Carlinhos. Porque eu falei quem tá mandando aqui, então eu esqueci dele. Um abraço, pastor. Sua benção, pastor. O Agrinaldo, Naldo lá de Buriti, amigão meu, mandou um abraço aqui. Valeu, meu mano. A Jaqueline, Marinho, minha esposa. Quem mais aqui? Pastor Honorina, já falei. Jonas Lino dos Santos. Meu irmão Jonas, pastor lá na região de Alta Floresta também. Aí, glória a Deus, ele mandou aqui. O Elisan mandou de novo. Glória a Deus, Jonathan, muito bom essa conversa. Abraço, Elisan, meu amigo. Tamo junto, meu Elisan querido. é tremendo, né? Glória a Deus! Elisan é homem da glória na igreja. O Eliarme, só a última perguntinha. O Eliarme perguntou: Jonathan, quantas igrejas o pastor já construiu, ou já ajudou a construir? Setores que a gente pastoreou foi 12, né? 12 igrejas, Eliarme. Tá respondido aí, Eliarme, sua pergunta. E aí, então, pessoal, Molerme, um abraço, Molerme, o seu pro irmão, pra irmã, né? Para todos aí da casa, da nossa igreja. Todos os irmãos aqui da igreja nossa em Salisbury. Um abraço apertado. Deus abençoe a todos. Nosso pastor Carlinho, pastora Fátima. Quero agradecer, irmão Jonas, por esse momento. Eu um que abraço agradeço, carinhoso senhor, por tudo, tá? Então, vou fazer uma oração. Pode fazer, pastor. Por favor. Tá. Amado Deus, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, Senhor. O Senhor tem me dado esse privilégio de poder estar aqui contando um pouco dos teus feitos, por onde nós passamos, e continua, Deus, com as tuas mãos estendidas para abençoar de maneira toda especial. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus servos, teus filhos que estão ouvindo o Senhor este programa. Todos os nossos ouvintes, Senhor, que está na escuta dessa live, Senhor. Oro e abençoo também o irmão Jonathan, juntamente com sua esposa, sua família, neste lugar, que ele continue sendo esse canal, Senhor, de bênção para transmitir a tua palavra aí o mais longe da terra, para a tua glória, meu Deus. Oro e abençoo a cada um, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, pastor. O Eliermes, um abração, Eliermes, para você, meu amigo. O Eliermes está patrocinando nosso canal, pastor. Está ajudando a gente. O Eliermes Construction, esse homem é forte, pastor. Homem é forte. O Eliermes, uma benção, viu? Uma benção de Deus. Uma benção. Pessoal, quem quiser ajudar o canal, tá? Quem quiser ajudar o canal, eu vou deixar o Zelle para vocês aí, o meu Zelle particular. Quem quiser ajudar o canal, a gente tem um custo aqui também, pastor. Eu tive que trocar o pacote de internet ontem, e a internet com o pagamento do sistema, ao todo fica quase $200 por mês. Não é barato, pastor. E aqui eu investi muito, aqui tem quase $3 mil aqui, pastor, investido. Então, para a honra e a glória do Senhor, a gente está aí. E a gente aqui vai falar sobre tudo, né, pastor? Sobre Deus e principalmente sobre Deus e também sobre imigração, né? Sobre imigrante. Porque a gente não pode deixar de falar disso, né, pastor? Que é um assunto que interessa a todos nós, né? E um abraço a todos, pessoal. Por favor, se vocês querem ajudar, eu vou deixar o Zelle aí, quem quiser ajudar o canal. Tá? Quem quiser, a gente vai abrir o superchat também, já da próxima entrevista, para quem quiser enviar o superchat. E mais uma vez aí, obrigado Eliermes Construction por ter patrocinado nosso canal aí, ajudar a manter o nosso estúdio, a manter o nosso canal, para trazer pessoas como o pastor Jânio, essa bênção. Eu agradeço. E obrigado, pastor, por tudo, pelo tempo do senhor. A gente tem aqui 1h e 47 minutos de live. Bastante, pastor. Mas é pouco, né, pastor? Para falar de Deus é pouco. E é isso aí, pessoal. Se inscreve aí, Diferente Podcast. Se inscreve no nosso canal. Por favor, pessoal, compartilha, por favor, com seus amigos. Deixe o comentário aí, ative o sininho de notificação. Curte o vídeo. Manda no grupo da família,
quem não é crente, manda também para arrumar briga, para arrumar confusão, mas tem que falar de Deus. Seja por bem ou por mal, mas fale de Deus. Se o cara não acredita, fale de Deus para ele. Se ele te bater, dê o outro lado da face. Mas fale de Deus para ele. Né, pastor? É verdade. E pessoal, obrigado a todos vocês que acompanharam nós até o final. Sem vocês a gente não poderia estar aqui. E eu quero agradecer muito a vocês. E mais uma vez, pedir a vocês que compartilhem e deixe seu like. E estamos aqui, se Deus quiser, com fé em Deus, na próxima semana com mais entrevista. Taremos muitas pessoas aqui para vocês, pastores, pessoas comuns como eu, que tem histórias de vida bacana. E é isso aí, pessoal, todos com Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deus abençoe a família de cada um de vocês. Amém? Obrigado, pastor. Eu agradeço, irmão. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Boa noite, com Deus a todos vocês, viu? Ai, pastor, que benção. Muito bom, pastor. Gostou, pastor? Não, a gente tá aqui, mas já vai encerrar já. Não, Tá bem. pode... Não, tranquilo. Aqui já estamos já à vontade, pastor. O pessoal entende como é que é. Live é assim mesmo, pastor. Né? As lives dos podcasts é assim mesmo. Tá certo. Acaba, né? Despede, o pessoal vai saindo, vai saindo. Tá Ó, bom. tem 9 aqui assistindo, tinha quase 20 pessoas aqui ao vivo assistindo. Aí Não são 20 pessoas, são 20 almas, pastor. É verdade. E fora esses tem que estão 20 celulares assistindo. Fora Mas os compartilhados. exato, Né? mas sempre ali tem 2, 3 pessoas no mesmo celular. Tá com o filho, então eu acho que Verdade. creio que tinha aqui umas 35 pessoas. Mais ou menos, pastor. Tá bem, irmão Vamos- João.